São, repetindo, 11 horas 48 minutos. Nós recebemos hoje no programa o senador Pedro Taques para falar de segurança. Uma honra tê-lo aqui, senador. É um prazer para mim. Bom dia, Lino. Eu quero cumprimentar você, toda a equipe desta casa e o seu qualificado telespectador. Eu estou pronto para debater este assunto que desassossega a família mato-grossense, a família brasileira. Segurança pública, eu estou à sua disposição. Segurança pública. O que vai acontecer com a segurança pública nesse estado quando em si o senhor for governador desse estado? Muito obrigado pela pergunta. Se for pela vontade de Deus e do povo de Mato Grosso, eu serei o próximo governador deste estado. Quando se fala em segurança pública, algumas pessoas confundem com polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia. É também polícia. Mas segurança pública significa criar oportunidades para que o cidadão não pratique o crime. Por exemplo, você muda, o ponto final de uma linha de ônibus. Você trabalha com a iluminação pública, você diminui crimes que ocorrem naquela localidade. Você faz com que a escola ela seja um centro de atração para aquela comunidade, como ocorreu em Bogotá, como ocorreu em Medellín, na Colômbia. No nosso programa de governo, nós temos a expectativa e vamos cumprir este compromisso de fazer com que a escola seja um centro de integração de pais, alunos, a comunidade daquele bairro, para fazer com que o jovem, a criança, não entre no mundo da droga. Aí, criar oportunidades de emprego, educação como instrumento de transformação. Agora, ao ocorrer o crime, se nós não conseguirmos evitar o crime, aí nós precisamos trabalhar com repressão, com respeito aos direitos fundamentais, com respeito à dignidade da pessoa humana, mas trabalhar com a repressão policial. É isso que eu defendo. Aliás, eu fiz isso a minha vida toda. Mato Grosso é um estado muito violento. Nós temos aqui o chamado novo cangaço. Nós temos índices de criminalidade altíssimos. Segundo o Ministério da Justiça, no mapa da violência, dos 18 crimes mais graves, o estado de Mato Grosso teve aumento em 12 deles. Apenas um dado para que a dona Maria, o seu José, possa assim saber o que vem ocorrendo no nosso estado. Homicídio no Brasil, de cada 100 mil habitantes, nós temos 27,4 homicídios. Aqui em Mato Grosso, 32,4 homicídios por 100 mil habitantes. Estamos num estado violento e, para isso, precisamos de polícia na rua. O estado de São Paulo diminuiu o índice de homicídios em razão do número de policiais na rua. Agora, infelizmente, aqui nós temos poucos policiais. Eu vou dar um número para não cansá-lo, Lino, e é o seu qualificado telespectador. No Distrito Federal, lá em Brasília, que é deste tamanhinho, nós temos 2.800.000 pessoas e 15 mil policiais militares. Aqui em Mato Grosso, nós temos 3.130.000 habitantes e um estado continental, 7 mil policiais militares. Temos a metade dos policiais militares que precisamos. Eu quero assumir um compromisso com você, cidadão mato-grossense, com você do Vale do Cuiabá. Nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar deste estado. Precisamos de mais 7 mil policiais militares, precisamos de mais 151 delegados de polícia, precisamos de mais 1.600 escrivães de polícia e precisamos fazer com que o cidadão confie na polícia. E para isso, a polícia precisa ser aparelhada com decência e com respeito. Para que o policial, Lino, ele possa chegar na sua casa e conversar com seus familiares sem o temor de ser morto porque está com a farda da Polícia Militar. Precisamos trabalhar com a prevenção, evitando-se o crime, criando oportunidades para que o cidadão não cometa, não entre no mundo da droga e, se o crime ocorrer, se nós não conseguirmos com a prevenção, investir na polícia, fazer com que a polícia, aí sim, seja este instrumento de combate ao crime e à criminalidade. Nós temos que tratar também da questão da fronteira. Temos 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Por ali entra muita droga, por ali entra muito armamento. Precisamos fortalecer o GEFRON, um grupo de fronteira, que todos aqui sabemos, e fazer convênios com o governo federal através dos programas governamentais do governo federal, Ágape e Sentinela. Aliás, eu, como senador da República, eu destinei emendas para esses dois programas do governo federal. Agora, nós precisamos de menos discurso e mais recursos. O cidadão pode se perguntar, mas onde achará tanto dinheiro?
Temos sim dinheiro, é só nós cortarmos gastos do que não deve ser gasto e combater a corrupção. Combater a corrupção e ter prioridade. Eu quero assumir um compromisso com o cidadão deste estado, Lino. Aliás, esta é uma das áreas que eu mais me dedico na minha vida. Eu fui procurador da República neste estado e combati o crime organizado quando muitos batiam palmas e continência para os criminosos. E eu expus a minha vida, a vida da minha família e de muitos colegas do Ministério Público, da polícia, para combater o crime organizado. Portanto, deste tema eu posso trazer uma grande contribuição. Senador, o senhor falou da necessidade de trazermos mais agentes de segurança para esse estado. Numa conta rápida eu pensei em 8 mil, mais ou menos. Mas o senhor não tem aí a lei de responsabilidade fiscal que estrangula um pouco esse desejo? Você tem razão. A lei de responsabilidade fiscal, aliás, é uma lei importantíssima que o PT foi contra por ocasião da votação da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que cortar gastos. Vou dar um exemplo a você. A Polícia Civil e Militar deste estado gastam 4 milhões por ano de aluguel. Nós temos que cortar esse gasto. Temos que resolver esta situação. Nós temos pouco orçamento para a Polícia Civil deste estado. Nós temos, no ano de 2011, 24 milhões de reais para a Polícia Civil. Em 2014, 11 milhões de reais. Cortar um gasto, cortar o orçamento da Polícia Civil. Cortar gastos, aumentar a arrecadação, reduzindo a complexidade do sistema tributário. Eu sei que o cobertor é curto. Igual aquele cobertor seca-poço daquele Cuiabá. Você cobre a cabeça, destampa o pé. Mas com a eficiência, eu tenho certeza que isso pode ser feito. A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece o gasto, mas você precisa cortar esses gastos e priorizar esses temas. Por exemplo, o combate ao uso de substância entorpecente, o combate ao uso de droga, que desassossega a família. Eu fui contra a descriminalização do uso de substância entorpecente, contra a descriminalização do uso da maconha. Eu fui o relator do Código Penal. Precisamos tirar a criança do mundo da droga, precisamos tirar o adolescente do mundo da droga e precisamos também tratar daqueles que cometem crimes de 16 a 18 anos. Eu quero dizer a você que lá, como relator do Código Penal e como relator da Comissão de Segurança do Senado, eu defendi que aquele que tem de 16 a 18 anos, que comete crimes graves, como crimes hediondos, exemplo, assassinato, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes hediondos de 16 a 18 anos, deve responder como adulto. Eu defendo isso porque nós não podemos permitir que aqueles que têm de 16 a 18 anos continuem a praticar crimes. Deixa dentro disso aí colocar. Aqui nós falamos muito sobre isso aqui. Por que o governo brasileiro não faz esse enfrentamento? O Congresso até que tentou, mas foi derrubado. Parece que foi até um senador do PSDB que entrou com requerimento de diminuir a menoridade, a idade penal. Que dificuldade que o Congresso tem e o governo central de aceitar isso? Muito obrigado por essa pergunta. Foi o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição. Aliás, eu ajudei a redigir, assinei essa proposta e defendi essa proposta lá no Senado. Mas, infelizmente, o PT foi o contrário e o PT tem a maioria no Senado da República junto com outros partidos. Eu fui favorável. Não é possível mais que nós possamos permitir que aquele que já é homem, que tem de 16 a 18 anos, ele possa continuar a acabar com uma família. Porque quando um pai de família morre, desagrega toda aquela família. E, aliás, Dino, se você me permite, eu, como senador da República, apresentei um projeto chamado Estatuto da Vítima. Porque no Brasil, o preso tem auxílio-reclusão. E a vítima nunca é lembrada. Apresentei o projeto chamado Estatuto da Vítima, para que a vítima seja indenizada por aquele que tirou a vida de um seu semelhante. Por isso, e aumentei a pena também do homicídio e aumentei a possibilidade da chamada progressão de regime. O que é isso? No Brasil é uma brincadeira. O cidadão comete um homicídio, 6 anos de prisão, mas só fica 1 ano preso. Aumentei isso para que o cidadão fique, no mínimo, 2 anos e meio preso e aumentei a pena do homicídio, porque o cidadão de bem, ele tem que ser protegido. Segurança pública não é só polícia, é criar oportunidades para que o cidadão não cometa crimes através da educação, através de lazer, qualificação, emprego, criar oportunidades. Agora, o crime em sendo praticado, precisamos sim da polícia na rua e é isso que eu defendo. Nessa redução, o senhor acha que pode arrefecer muito a criminalidade? Sim. Eu não defendo a redução em todos os casos. Nos países em que ocorreu a redução em todos os casos, isso não deu certo. Só o filho do mais pobre, o filho daquele que é discriminado, foi preso. Mas em crimes graves,
como este que eu aqui citei, assassinato, roubo, tráfico de drogas, o estupro, aqui sim há ouvido, o juiz ouve psicólogos, assistentes sociais e determina, naquele caso concreto, que aquele adolescente de 16 a 18 anos já conhecia que estava praticando um crime, portanto ele tem que ser responsabilizado. O que o senhor pensa da fusão das polícias? Sim, nós temos que entender que no Brasil existe quase que uma briga genética entre a Polícia Civil e Militar. Precisamos agora fazer com que a comunicação desta polícia, a academia entre as duas polícias, precisamos fazer com que toda a administração da Polícia Militar e da Polícia Civil possam caminhar para uma só. Mas essa unificação, se ela existir, daqui existe uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, a chamada PEC 51, eu sou o relator desta PEC 51, mas nesses próximos 10, 15 anos não existe ainda vontade política para que isso ocorra. Isso está sendo debatido no Congresso. Eu defendo que, se isso existir, nós possamos garantir o direito adquirido dos delegados de polícia, dos coronéis, dos oficiais e dos policiais militares como um todo, porque nós não podemos prejudicar direitos de quem quer que seja. Hoje nós percebemos, eu não sei se é um retrato real, uma desmotivação muito grande da tropa e uma desmotivação muito grande também dos agentes da Polícia Civil. Sim. No seu governo, como é que o senhor vai realçar a alma desse povo? Essa constatação que você faz, Lino, eu tenho conversado com muitos servidores públicos. Não são apenas os servidores públicos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, da Politec e do sistema prisional. Quando você fala em segurança, você está falando em Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, está falando sobre a Politec, que é a Polícia Técnica, e o sistema prisional. Mas todos os servidores estão com a autoestima baixa. Precisamos fazer com que o servidor seja motivado para que ele saiba a importância do seu trabalho para o desenvolvimento da sociedade. Como a Polícia Civil pode ser motivada, Lino? 7 mil policiais, na média isso, contando aqueles que se aposentam, né, chega aí a 6.600 policiais, mas vamos colocar 7 mil policiais militares. Nós temos 3 mil armas, 2 mil coletes à prova de bala e metade desses estão vencidos. A Polícia Militar teve a troca do seu uniforme sem ouvir a tropa. Eles não foram ouvidos. Eu desejo um Estado mais transparente e nesta transparência nós precisamos conversar com as pessoas, conversar com o servidor público, ouvi-lo neste momento importante para o Estado de Mato Grosso. Quantos policiais militares se separam? Quantos policiais civis suicidaram? Precisamos tratar também da questão social, da questão psicológica, assistencial a estes policiais, porque eles desenvolvem um serviço diferenciado. Se eles desenvolvem um serviço diferenciado, nós precisamos dar a ele um tratamento diferenciado. E o cidadão mato-grossense, ele precisa compreender que a polícia é muito importante, mas uma polícia cidadã, uma polícia que converse com aquele cidadão de bem e uma polícia que respeite o direito de todos, mas uma polícia que combata o crime organizado e combata o mal feito. O senhor tem 2 minutos e 15 para falar com o seu eleitor. Muito obrigado, eu quero agradecer a possibilidade de falar e pedir a você, eleitor mato-grossense, o seu voto. Eu preciso do seu voto. As pessoas me perguntam por que eu quero ser governador de Mato Grosso. A pergunta não é essa, é para que eu quero ser governador de Mato Grosso. Eu quero ser governador de Mato Grosso para mudar esta forma de administrar que aí se encontra. Eu desejo um Estado que seja mais transparente, um Estado que seja mais eficiente, que a polícia funcione, um Estado que seja mais honesto, que não se roube, não se deixe roubar e prenda quem roube. E eu desejo, Lino, um Estado mais justo. O Estado mais justo trata aquele que precisa mais de uma forma diferenciada. Aqueles bairros que têm mais necessidades, ali as escolas devem ser melhores. Ali o Estado deve se fazer mais presente através da polícia, através da concretização de políticas públicas. O meu nome é Pedro Taques. O meu número é 12. Eu desejo ser governador de Mato Grosso. Agora, para isso, eu preciso do seu apoio, do apoio da sua família. Eu quero pedir o seu voto. Pedir voto é um ato de humildade. Você está mostrando para o cidadão que você precisa dele. Eu, como senador da República, quero voltar para Mato Grosso. Já saí de Mato Grosso 2 vezes, morei fora, mas eu quero voltar para Mato Grosso porque eu amo esse estado. Aqui eu vivo,
aqui eu nasci e aqui eu quero morrer, mas eu quero pedir o seu voto e o voto da sua família. Muito obrigado e prestem atenção nos programas eleitorais. Na realidade saiu porque o senhor foi ser procurador em São Paulo. Eu fui promovido por merecimento. Ok. Muito obrigado. Sim, foi uma honra estar aqui com você. Boas caminhadas. Muito obrigado.